Pode sentar, povo de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Oh, glória. Hoje, noite de oração e poder, hoje, noite de busca, né? Nós vamos fazer uma palavra bem rápida e vamos orar, amém? Buscando o Espírito Santo. Glória a Deus. É bacana aí que a parte de trás já está apagada. Acho que pode até patronizar assim. Achei que ficou bacana, amém? Em nome de Jesus. E o pessoal fica até mais à vontade também. E não vão ficar assim com receio. Tem alguém que está me olhando. Ninguém está olhando, não, amém? Na hora de buscar o Espírito Santo, se o lugar não estiver confortável, vai mais para trás, vem mais para frente, fica no canto. Se quiser, pode subir ali na minha sala, subir ali na sala da equipe, amém? Fica à vontade. O Espírito Santo tem que dizer o que ele precisa falar, amém? Se manifestar. Vamos para a boa e santa palavra. Hoje eu te convido a abrir em Gálatas. Vamos a Gálatas. Amém. Capítulo 5. Cria em nós, ó Deus, um coração novo, conforme o Senhor. Glória a Deus. Que oração bacana, né? Que assim seja. Se o nosso coração está com Deus, nós estamos com Deus, amém? Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Gálatas 5:1. Embaixou? Vou ler de novo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão, ou da servidão. Amém? O que significa, meu irmão, minha irmãzinha? A palavra de Deus diz: Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo nos libertou do jugo do pecado e da morte. Jesus Cristo nos libertou da sentença condenatória. Jesus Cristo nos libertou do caminho natural do homem, que é o inferno. Ô pastor, é verdade? É verdade. Se nós estivermos em Adão, ou seja, estáticos no pecado, o caminho é o inferno. Por isso que a conversão é um ato de quê? De decisão. É uma escolha. É uma escolha, uma faculdade que nós temos de dizer sim ou não ao chamado de Jesus. Que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. E Lucas acrescenta: tua cruz de todo dia. Isso significa o quê? Que nós temos que dizer sim ao chamado de Jesus. A gente pode dizer não. Se disser não, vai lidar com as consequências. Mas se disser sim, a bênção nos alcança. E essa bênção é uma bênção de liberdade. Nós somos libertos, amém? Nós somos libertos, primeiro, do pecado, dessa sentença condenatória. E com ela, nós também somos libertados da doença. Nós somos libertados da escravidão do vício. Nós somos libertados da necessidade de ter, o aceite das pessoas que estão lá fora. Amém? Nós somos libertos, às vezes até de atos que a gente tinha, pelo menos muito arraigado na nossa vida. Coisa que a gente aprendeu desde pequenininho e achava que era natural, mas a palavra de Deus revela que não é. Nós somos libertados da necessidade de pecar, amém? E nós somos então, meu irmão, minha irmã, livres. Livres. Capítulo 6 de Romanos, Paulo, ele dedica uma boa parte para dizer o seguinte: não existe essa de ser livre no pecado. Pecado é uma escravidão. E aquele que fala que nós somos escravos de Deus, escravos da palavra, meu irmão, a gente acha que somos mesmo. Só que essa escravidão para Deus significa libertação do pecado, amém? Agora, quando a pessoa se sente liberta de Deus, liberada de Deus, é porque ela é escrava do pecado.
E se for para ser servo de alguém, eu prefiro ser servo daquele cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Porque a escravidão do pecado, a escravidão do mundo, é a escravidão da doença, é a escravidão da discórdia, é a escravidão da depressão, é a escravidão do vício, é a escravidão que nos destrói. Agora veja como Paulo coloca, a questão: estai, pois, livres, firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha a palavra que ele coloca aqui no meio: estai, pois, firmes. Isso significa o quê? Não adianta dizer sim para Jesus uma vez e depois esquecer. Não adianta desfrutar da liberdade por um tempo e depois abandoná-la. Não adianta. É até pior, né? Imagina, igual outro dia eu vi aqui uma reportagem falando das pessoas que ficaram ricas muito rápido, que não souberam administrar a fortuna, e tão rápido quanto ficaram ricas, ficaram pobres de novo. Meu irmão, minha irmã, os depoimentos são os mais tristes. Pior do que você ter sido pobre um dia, é você ter sido pobre, ter ficado rico, ou seja, desfrutar um pouquinho, de uma vida confortável e depois voltar a ficar pobre. Mas muito pior do que isso é a pessoa desfrutar da bênção de Deus por um tempo e depois perder. É muito pior do que ser pobre, ficar rico e voltar a ser pobre. Porque aqui nós não estamos falando de pobreza material, estamos falando de pobreza do espírito. Nós estamos falando da pobreza de propósito. Amém? Está claro, meus irmãos? Nós temos que nos manter o quê? Firmes. Essa é a palavra, esse é o sentido da palavra de Paulo. Estai, pois, firmes, porque Cristo já nos libertou. Ele já fez a parte dele. Olha como é que a sentença é construída. Com que Cristo nos libertou. Ou seja, já aconteceu, ele já fez. Mas nós temos que permanecer firme. Jesus já foi para a cruz, ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, levou sobre si. Pelas suas chagas, pisaduras, nós fomos curados. Mas nós temos que manter-nos firmes nesse propósito. E para não ter dúvida, olha como é que Paulo termina o versículo: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, existe chance daquele que disse sim para Jesus voltar para o pecado? Existe. Existe chance daquele que desfrutou da liberdade dada por Cristo e depois voltar para a escravidão do pecado? Isso pode acontecer. Por isso Paulo está nos trazendo essa advertência. É uma exortação acompanhada por uma advertência. Cuidado. Cuidado. Recentemente eu preguei: cuidado daquele que subiu porque não cai. Amém? Cuidado para que você não perca a graça. Se a gente fizesse esse debate assim, no campo teológico, haveria algumas oposições de ponto de vista. Alguns diriam: não, mas uma vez tocado pela graça, não volta atrás. Aí aquela pessoa que estava na igreja, mas depois ela foi para o mundar, ela nunca foi tocada. E tem aqueles que dizem: não, a pessoa ela foi tocada, ela recebeu e depois ela perdeu. Meu irmão, minha irmã, não importa o debate teológico, importa o resultado, é a conclusão, é o risco que a gente tem que ter sempre atenção. Não importa se a pessoa obtém e perde ou se ela nunca obteve. Importa que se você sentiu no teu coração que Cristo está aí, agarra isso. Amém? Se prende nessa fé, nessa esperança. Nós só podemos, atenção, amada igreja, nós só podemos almejar isso. Não existe mais nada que a gente tenha que colocar toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, todo o nosso cuidado. Por quê?
Porque quando nós estamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, tudo que nós precisamos nos acompanha. Agora, se a gente abre mão e volta a nos meter no jugo da escravidão, com a escravidão vem a doença, vem a destruição do lar, vem o vício, vem a opressão espiritual, vem a opressão psicológica, vem tudo de novo. Até a pessoa que é crente, que está na igreja, às vezes passa por luta, mesmo estando sob a poderosa mão de Deus. E olha que Jesus não nos enganou, ele falou: não tereis aflições, mas ele já fala da doença, fala do remédio, fala: mas não perca o bom ânimo, eu já venci o problema. Você fala: persevera que eu já resolvi. Então veja, mesmo debaixo da poderosa mão de Deus, às vezes a gente ainda tem luta. Imagine estando a nossa própria sorte. É muito, muito, muito pior. Mesmo porque quando nós estamos sob o jugo da servidão do pecado, não há esperança. Amém? Então nós temos que permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele nos tirou tudo o que não presta, e nós estamos recebendo aos poucos uma nova luz, um novo propósito, um novo sentido de vida. Começamos esse culto com louvor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a fé que eu queria trazer para os irmãos na oração de hoje. Pai amado, Deus querido, cria em nós um coração puro, renovado, conforme o vosso coração. Se há algum lixo, se há algum resquício de coisas que já deveriam ter saído desse coração, em nome de Jesus, nós vamos pedir hoje para Deus. Amém? Para o Espírito Santo crescer e tomar conta de tudo o que está dentro do nosso coração. Nosso amor aos nossos filhos, aos nossos esposos, maridos, esposas, netos, mãe, pai, tudo consagrado a Deus através da consagração do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, vocês estão comigo? Glória a Deus. Então vamos à oração. Em nome de Jesus, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.